Olá, meus irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Leno e este é mais um devocional na tenda do encontro. Que a paz do Senhor, que a alegria de Deus prevaleça, domine sobre o seu coração, sobre a sua mente, em nome de Jesus, mais esse dia. Meu irmão, nós vamos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos meditar aqui do versículo 51 ao versículo 58. Um entendimento maravilhoso aqui da palavra de Deus, onde fica claramente entendido que nós seremos transformados pelo poder de Deus. Nós teremos um corpo glorificado, onde viveremos eternamente ao lado de Deus, eternamente na santidade de Deus, eternamente na glória de Deus, onde nós então poderemos conhecer a Deus face a face, assim como Ele tem nos conhecido, nós o conheceremos. Porque, meus irmãos, a promessa de Deus é que nós seremos transformados. Esse corpo que nós temos hoje, esse corpo que fica doente, esse corpo que sofre com as tentações do pecado, esse corpo corruptível, esse corpo que está condenado à morte, ele vai se revestir da incorruptibilidade. Nós seremos transformados. Meus irmãos, é como que se nós fôssemos transformados em um super-homem. Nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. É como se nós estivéssemos nos tornando um super-herói, através do poder de Deus que vai se revelando em nós. Por isso que a palavra do Senhor diz que a luz do justo, ela vai brilhando de glória em glória. É como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar um dia perfeito. Nós também, que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos sido transformados por Deus de glória em glória. Essa obra que começa no nosso espírito, começa no nosso interior, ela vai se desenvolvendo até se tornar pleno no nosso corpo físico. É o que diz a palavra do Senhor. Diz aqui em 1 Coríntios 15, versículo 51, eis que vou lhes revelar um mistério. Olha esse mistério, meu irmão, as coisas de Deus é maravilhosa, é mistério de Deus, é espiritual e nós só conseguiremos discernir no espírito, observando, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então o apóstolo Paulo está dizendo que existe um mistério, ele vai explicar aqui. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha isso aqui. O que ele está dizendo é que nem todos vai passar por essa morte física. Porque a qualquer instante Jesus pode voltar. E Jesus então voltando, aqueles que estiverem mortos fisicamente ressuscitarão já com o corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos serão transformados pelo poder de Deus. Este corpo vai ser transformado num corpo glorificado, num corpo eterno. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Glória a Deus! Nós seremos transformados, receberemos um corpo glorificado, um corpo eterno, meus irmãos. A gente sempre aprendeu nos filmes
Por exemplo, aqueles filmes lá, Deixados para Trás, que num piscar de olhos nós iríamos ser arrebatados. Mas esse piscar de olhos aqui, no abrir e fechar de olhos, não se trata de arrebatamento, mas se trata do nosso corpo sendo transformado de um corpo corruptível, mortal, pecador, para um corpo incorruptível, eterno e santo. Glória a Deus por isso, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a morte veio por causa do pecado e a força do pecado é a lei, porque a lei diz: não matarás, não cometerás adultério. Então a lei, ela mostra o pecado, a lei aponta o pecado, então a lei dá força para o pecado. E por meio de Cristo veio a graça, veio a salvação, veio a redenção, veio a remissão dos nossos pecados, veio a libertação. Louvado seja o nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Fica firme com Jesus Cristo. Entrega a sua vida para Jesus, confia nele, o mais ele fará. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Meu irmão, minha irmã, não é em vão. A sua fé em Jesus, a sua perseverança nos princípios da palavra de Deus não é em vão. Nós não estamos labutando por uma causa terrena, nós não estamos labutando por algo passageiro, transitório, não, mas estamos labutando por um corpo glorificado, um corpo eterno, um corpo santo, pelo poder de Jesus. Meu querido, guarda essa palavra no seu coração. Diga para Jesus: Jesus, eu te amo. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, enche-me de ti. Guia meus passos, guia os meus caminhos, endireita as minhas veredas. E assim, meus irmãos, nós vamos tomar posse da vida eterna. Vamos viver essas maravilhas de Deus. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.